Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste. Por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. É isso aí, gente. Meu grande abraço para todos vocês. Estamos começando mais um programa Entre Amigos. É isso aí, gente. Toda semana eu estou trazendo aqui sempre grandes amigos, pessoas de toda Fortaleza, né? O que é que está fazendo? Arte, cultura, é comigo mesmo. E aqui no nosso programa hoje eu estou trazendo Heriberto Silva. Está aqui, meu amigo. Tudo bom? Grande autor, grande compositor, escritor. Vamos falar do seu livro. Mas antes, gente, eu quero falar para você que está em casa, é o seguinte, o nosso programa vai para todas as sextas-feiras, às 19 horas, o programa inédito. E nós temos as reprises, que é aos sábados, às 20 horas, né? Depois do programa Fortaleza em Concert. Falar em Fortaleza em Concert, daqui a pouquinho também eu estou trazendo aqui a Mauri, nossa querida Mauri Paula Pessoa, né? Um grande maestro, um grande pianista e que tem um programa aqui, né? Ele, inclusive, o programa passou por um tempo sem ir para o ar, a gente só repetindo, mas agora já vai entrar inédito, hein, pessoal? Tá bom? Aliás, já entrou hoje, né? Hoje, sexta-feira, né? Aliás, amanhã, sábado, né? Porque hoje teve, mas foi a reprise. Agora, aliás, que vai ser a reprise. Agora, amanhã, sábado, já é inédito, já um programa inédito, já com a Mauri, depois de um tempo afastado, devido a questões de saúde, mas vamos já conversar com ele daqui a pouquinho. Bom, lembrando que todas as nossas entrevistas nós estamos colocando também no YouTube, tá bom, pessoal? Então, lá, se você quiser acessar, ver todas as entrevistas, desde o começo, é só colocar Programa Entre Amigos com Eduardo Praciano, tá bom? E vamos lá. Bom, Heriberto, que nome? Podia ser Heriberto, mas é Heriberto, ainda teve, por que esse L aqui no meio aqui, Heriberto? É porque lá em casa já tem o Heriberto, o mais velho, o Heriberto do meio e o Heriberto da ponta. Então, como não tinha escolha, né, minha mãe gostava muito de mim. E ela queria tudo que esse negócio de Heriberto. Era tudo com Beldo, com Eri, uma coisa olha, estranha. Gente, o Heriberto está lançando aqui, onde é que eu mostro aqui nisso aqui? Pronto. Mostra aqui, o Felipe, aqui, esse livro aqui, super legal, que é o livro A Saga de Padre Tomás, o Construtor de Homens. Bom, eu sei que você é um escritor que já escreveu vários livros, vamos já conversar sobre isso, mas eu quero saber por que o interesse de você escrever esse livro aqui do Padre Tomás, que eu acho legal, né? Padre Tomás, que é um homem, o construtor de homens. O que é isso, construtor de homens? Na verdade, o Padre Tomás, quando chegou ao Brasil, né, foi para o Trairi, e lá viu uma comunidade, uma cidade provinciana, né, que o maior grau de estudos era
até a 4ª série, e, portanto, ele se empenhou numa tarefa como jesuíta, como missionário, de levar a luz às pessoas que realmente precisavam. Então, o estudo foi uma das principais, né, a educação, uma das principais metas dele, e construiu escola, internato, e eu pesquisando, houve um interesse de saber da história dele, porque Padre Tomás dividiu o Trairi antes e depois. A história de Trairi hoje é dividida entre antes e depois de Padre Tomás. E ele fez o legado que ele deixou, a CEPAM, Comunidade Educacional Padre Anchieta, que tem à frente hoje o Manuel Gomes. Daqui a pouquinho, é porque ele ainda não chegou, mas quando ele chegar, daqui a pouquinho vamos chamar ele aqui. Começou tudo por ele, porque ele foi quem me convidou para escrever sobre o Padre Tomás, que até então eu não tinha nenhum interesse. Né? Porque eu conhecia a figura do padre de relance, através de algum encontro e tudo, mas que eu não tinha interesse de escrever sobre padre nenhum, que eu saía de mim mesmo, mas que chamou minha atenção pela história, pela riqueza da história dele, em construir homens, tirar o ser humano da escuridão e levar à luz. Então, eu acho que o Padre Tomás foi feliz por ter feito esse trabalho. Então, construiu homens. Hoje tem gente formada, né, doutores e tudo, através dos ensinamentos e da mão de Padre Tomás. O Padre Tomás, ele ficou lá com quanto tempo lá? 18 anos à frente da paróquia. Na frente da paróquia de Trairi. Trairi, perseguido, maltratado, mas que levou conhecimento aos que realmente necessitavam. Isso aí que é importante no ser humano. E ele isso já foi, qual o ano que aconteceu? Ele chegou em 70 lá, né? Que você falou nesse... Chegou em 70 e ficou até 87, se não me engano. Aí depois... Depois voltou, adoeceu, foi para a Espanha, que ele é da Espanha, né, da ilha de Mallorca, que terminou os dias lá, né? Inclusive morreu, fez um ano, em fevereiro, no dia 12, ele faleceu. Recentemente, né? Foi. Inclusive esse trabalho a gente começou antes dele morrer, né? Era uma homenagem em vida. E ele chegou a falecer, aí, com permissão da família, nós fizemos o trabalho. E fizemos o documentário, né? O vídeo documentário. Será lançado. Vamos ver aqui umas imagens, aí vocês estão vendo agora já algumas imagens. Esse documentário que vocês... Isso aqui já vai ser lançado juntamente com o livro, é? Não, o livro já foi lançado no dia 21, né? Lá em Trairi, no dia 19 em Fortaleza. Certo. E agora estamos editando o vídeo, né? Documentário. Tanto um livro vem por aí, como vem a segunda parte do documentário. Do documentário. Quer dizer que o documentário já é 1h e... 1h e 43 minutos. E ainda vai ter outra... Vai, porque outra metade mesmo, é um longo. E o livro seria escrito em 300 e poucas páginas, mas como não deu os recursos logo, a gente vai fazer em duas edições. Também, né? Eu estou vendo aqui que o livro também tem muita depoimentos, né? A Maria Ferreira Cunha, que adora, né? Ela é de lá da comunidade Muribeca. É lá do Trairi. Aí ela diz aqui, ele foi um dos primeiros a congregar aqui na Muribeca, por intermédio do Padre Tomás, né? Ele vinha para cá. Essa casa aqui era um local de acolhimento do padre, né? Quer dizer, a casa que ela morava lá por intermédio do padre, ele fundou também, né? Quer dizer, que são as histórias, né? São os relatos das pessoas que conviveram e vivenciaram, né, com o Padre Tomás. E tem muita gente lá dessa comunidade Muribeca, né? Lá no Trairi, né? Inclusive, foi a que atuou mais nessa área aí, né? Que bom, E cartas que as pessoas escreveram, quando o padre saiu, foi embora, aí se despedindo dele, né? Foi um constrangimento grande, as pessoas ficaram com saudade. Aqui tem dizendo aqui, Padre Tomás foi um vigário que mais trabalhou pelos pobres, né? Ele deu muita cobertura a nós. Olha aí, legal, né? E bom que o linguajar ficou no linguajar da própria pessoa, do depoente, né? Eu não alterei. Escrevi a língua culta na abertura do livro, nas minhas palavras, mas na palavra de quem está depondo, eu não alterei uma vírgula. Sai brabo mesmo, bruto, ali sem lapidação. Que bom, é isso aí, né? Olha aí, gente, então isso aqui, o livro já foi lançado lá no Trairi, mas... que ainda está... Como é que é? A pessoa quiser, ela vai adquirir como ela compra? A venda? Tem a venda? Onde é que a pessoa consegue... O preço é um preço simbólico, né? Que é para pagar a produção, porque nós não tivemos apoio, assim, não tivemos patrocínio, né? Algumas pessoas deram ajuda, mas a maioria ficou ao nosso encargo, né? No caso do Manuel, que tomou a frente como presidente, e eu correndo também dia e noite. E nós estamos vendendo por R$20, né? Inclusive na CEPAM de Trairi e na CEPAM de Fortaleza. Não deu tempo de colocar na livraria ainda para vender, mas a gente está vendendo, aí é só entrar em contato. Você vai oferecendo, né? Uma paz e tal, e o pessoal para ajudar e estão ajudando.
Que bom. Tá certo, tá aí. Pois tá aí. Agora, Heriberto, vamos falar outra coisa assim. E você como é que é? Assim, você começou a escrever, como foi teu interesse para entrar nesse mundo aí das escrituras aí das... Né, Rapaz, foi assim uma coisa meio assim, de repente. Eu escrevia muito bilhete para as namoradas, né? Tanto para as minhas como para dos colegas, na época da pré-adolescência. O pessoal dizia, para escrever um bilhete para minha namorada, aí tu escrevia. Eu era muito, bom nisso, né? porque eu gostava muito de ler Bandeira, aquele povo todo, Vinícius e tal. Eu ouvi e ler. E uma questão, uma vez eu escrevi um livro chamado O Grito do Poeta. Aí estava datilografado, não tem nada de datilografia no nosso tempo, né? Então, eu ia passando ali na Praça do Ferreira e já vi os comentários sobre... Aliás, em 76, eu participei da Casa Juvenal Galeno, né? Que era o Grêmio Literário na época, tinha o Ayrton Monte, tinha o Carneiro Portela, Mário Gomes, né? Então, pronto. E Mário Gomes era o dono da praça, né? O escritório virtual do Mário Gomes, ele começou ali. Que era em frente ao São Luís, pronto. Né? Então, uma certa tarde eu passando, cruzando a praça, naquela época que tinha aqueles mausoléus, né? Aquele concreto que ninguém viu do outro lado da praça, com a aberração da administração, né? Então, eu ia passando e o Mário estava escorado no mausoléu lá, né? Naquelas caixas, dele, em pé, e disse, queria falar com você. Você não apareceu mais no Grêmio Literário? Eu digo, rapaz, eu não fui porque eu não sou escritor e tal. E estava com um livro datilografado aqui embaixo do braço. Aí depois deixa eu ver isso aqui. Ele querendo tomar umas, né? Que era o de costume. Olhou e disse, você é um grande escritor, vamos ali, pagar uma para mim ali. Aí eu acreditei nele e continuei e pronto. Aí entrei em vários gêneros, né? Como diz o professor Adriano, que escreve algumas orelhas do meu livro, ele fala que eu sou um polígrafo, né? Eu até então não sabia que tinha essa capacidade, mas realmente eu escrevo contos, ensaio, novela. Estou com um livro no Prela aí, intitulado Antítese à Profecia Real, com 674 páginas. Uma história sobre a civilização, né? Dos primórdios ao dia de hoje. E passa por muita coisa, desmistificando o mito, né? Eu passo por Jeová Mendes, que é meu amigo e tal, que eu tenho uma admiração profunda por ele, mas que ele tem uma linha e eu tenho várias linhas. Mas você já escreveu quantos trabalhos, assim? Quantos livros? 8 trabalhos. 8 livros? 8. Com esse que está no Prelo 9, e tem o próximo do Padre, que serão 10, e eu não sei até quando. Enquanto tiver agora computador e tiver caneta e as minhas mãos estiverem funcionando, estarei escrevendo. Né? E também com os projetos bons. E como é que você, assim, como é o processo, assim, você começa a escrever? Hoje em dia já tem o computador, né? Hoje é diferente. Mas sabia que eu fui ali ali nos Merceiros, você sabe, né? Que é antigo, né? Aí eu fui lá. Aí eu vi de longe, assim, eu comecei a ouvir aquelas vozes, tec, 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 tec. Olha aí. Aí, rapaz, tem uma máquina de datilografia aqui perto. Aí quando eu fui ver, não era o seu mesmo. Aí eu digo, rapaz, mas vem cá, hoje ele não, mas ele faz questão de bater lá a datilografia, né? Eu acho que quem fez, é muito interessante, né? Quem fez a datilografia, hoje o computador é brinquedo. Isso é verdade. Pela rapidez, você vê que ela... Eu tirei o diploma da datilografia. Eu também. Eu bato sem ver, assim, Pronto, eu tinha a maior vontade de ser escrivão, sabe? Mas não consegui, né? Mas que é bom, a máquina, ela trouxe, né? O aparato para você. Falar em escrivão, tinha no cartório aqui, que eu não me lembro qual era no cartório, que tinha um datilógrafo, que o cara era rapidinho, rapaz. Todo mundo chegava lá, era assim, as pessoas às vezes iam para lá só para ver ele batendo. Não, eu não sei se era na Célio Salles, eu não sei. Era num cartório desses aí. Eu lembro. Pois é, mas assim, aí nasce com isso, né? A gente tem vários projetos, como o jornal Litero Cultural, o Bode Oiô, que está repousando, mas que vai ser relançado. Né? Sim, e qual é a sua história com o Bode Oiô, né? O Bode Oiô, muita gente já sabe, foi qual foi a época, mais ou menos? 1927. 1927, o Bode Oiô, ele ficava andando ali pela Praça do Ferreira até a Praia de Iracema. É um bode oiô. Oiô que ia e voltava, né? Porque o oiô que ia e voltava. O apelido foi esse. Ele ia e voltava para o mesmo local, e todo mundo gostava dele, né? Era comédia, né? Era daquela época. Comédia. Era um bode, foi eleito vereador, não assumiu porque não tinha como, né? Mas foi o mais votado da época. Quer dizer que na época o pessoal já gostava de uma brincadeira, né? Já fazia o piléria, né? Elegeram o bode oiô. O bode oiô foi um dos mais votados, né? Eleito, só não pôde assumir o cargo, né? Porque também, até
seria bom, viu? Mas não dá. Mas devia ter alguém que dizer, rapaz, é o seguinte, o Bode Ioiô não pode, mas eu sou o dono do Bode Ioiô e eu vou ser o vereador de Fortaleza. Mas o dono seria a Rosbeck Company, né? Que era a empresa de trens, na época, né? Dos bondes. Aí seria um monte de gente dentro da Câmara Municipal. Sim, por quê? Porque essa empresa que era dono do Bode Ioiô... porque o bode, quando os retirantes da seca chegaram, né? Não tinham para onde ir, os abrigos ali, foram para os abrigos central da Praça do Ferreira. E o bode, eles estavam querendo vender, para matar, né? Aí... Queria vender o bode. Queria pegar alguma coisa, trocar por comida. Uma pessoa gostou, viu, aí disse, não, vou levar. Porque ele era bonito, né? Pardo albino, uma coisa assim, né? Era bonito mesmo. Inclusive, quem quiser ver, está no museu, né? Está no museu. Só eu trabalhei no Museu do Ceará, passei uns vários anos, 3, 4 anos lá, trabalhando lá no museu, e o bode estava lá, né? Todo dia eu olhava para o bode. É engraçado. Aí não venderam, a empresa comprou, quer dizer, né? No caso, eles não venderam para uma pessoa, né? Para as pessoas. Uma empresa particular comprou e cuidou dele. Então ele saía lá para Iracema e ia para a Praça do Ferreira. E bebia, e fumava. Bebia? Fumava? Como assim, pessoal? Assistia comício, aí ele assistia comício? Mas dava sono nele. Quando era comício, ele ficava com sono. Agora, inauguração de teatro, quando estava na fita, ele comia a fita. Ele tem uma réplica, né? Tudo, era tudo. Tem uma réplica dele que faleceu também, né? Que era o Bode Bito, lá de Riachão dos Dantas, nas Alagoas, né? Chamado. Então, eu fui até lá para fazer um trabalho, né? Para um documentário. Eu e o Cartaz Charruda, no caso, a saga do Bode Ioiô. Né? Que aí, como não fiz, eu fiz a saga do Padre Tomás, que era uma pessoa né? De carne e osso e tudo, como o bode também. Mas, como não pessoa, a gente está fazendo um projeto tentando resgatar um bode por aí que tem as características, né, físicas do próprio bode. Não é intelectual, porque o bode era demais, não tem quem supere ele. E tem o projeto também, o troféu, né, o Oscar cearense, da molecagem cearense, que é o troféu Bode Ioiô, o Oscar do Ceará, né? Que será lançado, era para ser lançado no passado. Não foi, esse troféu ainda não foi lançado ainda? Não, porque esse projeto do Padre, um ano e um mês a gente trabalhando nele, né? Pesquisando, viajando nas comunidades. Aí, mas como é que vai ser esse troféu do Bode Ioiô? Ele vai para a parte aliás, para a cultura em geral, né? Tanto no teatro, na dança, como na literatura. A gente vai premiar as pessoas que se destacaram durante os 2 últimos anos, que geralmente não são reconhecidas, né? Tem pessoas que são bons artistas, o artista plástico e tudo, mas que não são reconhecidas. Então a gente vai premiar essas pessoas com a réplica do bode, né? Tipo um troféu, o Oscar. E vamos fazer uma festa bonita em todo o estado do Ceará, né? Vai ser ótimo. Todo o estado do Ceará. Pois tá bom, pois Heriberto, um abraço. Olha, eu vou pedir um rápido intervalo e vou chamar aqui rapidinho também o Manuel Gomes, que é o presidente da CEPAM. Ele vai falar mais um pouquinho sobre a comunidade educacional que é Padre Anchieta, né? Que foi criado pelo Padre Tomás, né? E vamos falar sobre isso aí, mas quero lembrar também que no final, depois, no nosso último bloco, vamos ter aqui a presença aqui do grande pianista, nosso amigo, que tem um programa aqui na TV Fortaleza, que é o nosso querido Amauri, ok? E daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, Heriberto, um abraço. Obrigado, tá bom? Obrigado. Tudo de bom? Mais e quem uma quiser vez. mesmo entrar em contato com você, pro livro tem telefone e tudo? Tem o 9999-76-5577. Pois tá bom. Pois vamos lá, pessoal, a gente vai pedir um rápido intervalo e a gente volta já já. Este é o cartão Vale Cultura. Com ele, vale para ir ao teatro. Vale para ir ao cinema. Vale para ir a shows. Vale para ir ao circo. Vale para comprar livros, revistas e muito mais. Se você ganha até 5 salários mínimos, não perca tempo. Peça já o Vale Cultura na sua empresa, seja ela grande ou pequena. Vale Cultura? Vale por um mundo de cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Ok, olha, e vamos continuar aqui nossa conversa aqui sobre a saga do Padre Tomás, certo? E agora eu estou chamando aqui o nosso querido Manuel Gomes, que é o presidente da CEPAM, que é Comunidade Educacional Padre Anchieta. Padre Anchieta é o colégio Padre Anchieta? Não tem um colégio Padre Anchieta, tem
Aí tem a comunidade Padre Anchieta. Na realidade é homenagem ao padre, né? Ao padre? Ao Padre Anchieta, desbravador da época, né? Sim. O Padre Anchieta. Aí quem fundou foi o Padre Tomás? Não, já existiu, o Padre Anchieta já existia. Só que comunidade educacional Padre Anchieta foi o Padre Tomás. Certo. Né? Criou também dentre as suas obras, criou também uma comunidade. Naquele tempo foi inovador, né? Porque uma espécie de reforma agrária, né? Com assentamentos. E hoje tem uma comunidade chamada Padre Anchieta, com várias famílias morando lá, na época feita com a ajuda do Padre Tomás. Onde é essa comunidade? É lá mesmo em Trairi? Fica em Trairi. Ali, não sei se você já viu falar em Guadrapas. Não, né? não vou mentir. Mas na entrada de Trairi, você se depara logo com essa comunidade, Comunidade Educacional Padre Anchieta. Aí tem casas de um lado, casas do outro, né? Certo. Inclusive os Eu modelos. sou presidente dessa comunidade, né? E o que é que vocês fazem assim? Qual é o trabalho de vocês? É só como é? Só o pessoal que mora lá, né? Que é ou existe assim algum trabalho em relação no caso ao Padre Tomás, assim? Eu queria dar uma boa tarde, né? Os ouvintes, todos os ouvintes dessa emissora, e me parabenizar aqui, né? Pelo seu trabalho. E obrigado. Queria dizer que essa obra, dentre outras, né, que foram muitas, o padre chegou no Trairi, como o Ariberto falou, né, em alguns minutos atrás, foi o Trairi de antes e o Trairi de depois, após, né, Padre Tomás. Naquele tempo, as comunidades muito carentes, inclusive o município e os distritos, principalmente, naquele momento, naquelas escolas, só ensinava até o 3º, a 4ª série. E o padre chegando lá, uma região praiana, né? Muita dificuldade, muitas pessoas carentes, aqueles pescadores. E o padre visitando aquelas comunidades, viu a necessidade de fazer alguma coisa. E tudo começa pela educação, né? Você sabe que uma nação sem educação não desenvolve. Aí o padre, vendo aquilo, começou a convidar a própria comunidade para se fazer um trabalho para ajudar aquelas pessoas mais carentes, né? No caso, poder aquisitivo, de baixo poder aquisitivo. Aí partiu para onde? Pescadores, agricultores, né? E foi formando ali pessoas, preparando pessoas para preparar pessoas, né? Entendi. E trouxe de cada distrito daquele pessoas que tivessem interesse em sair da rotina, da enxada, da foice, do machado, que viessem estudar e que, posteriormente, essas pessoas, depois de aprender alguma coisa, desenvolver na vida, voltassem para a sua terra, né, que isso já está acontecendo, já voltaram muitos para o Trairi, e dando sua contribuição, que era um desejo do Padre Tomás, sempre foi um desejo do Padre Tomás, né, em educar aquelas pessoas que estavam na escuridão, né, trazer da escuridão para o claro da educação, né, a clareza da educação. E eu tenho o prazer de estar desde o início, faço parte dessa história desde o início, né, a gente chegou dos mais longe lugarejos, né, por exemplo, eu sou de Semuaba. E você conheceu o padre aonde? Exatamente aonde? Foi exatamente nas andanças dele. Ele, na época, era um vigário só, para todo o município, e lá ele tinha a sua escala de missas, a sua missão. E numa dessas missas que ele estava celebrando na época, ele saía sexta-feira, voltava domingo à noite, por exemplo, pegar as comunidades, Cajazeiras, Semuaba, Sítio, Purão, e muitos outros distritos do município que, se eu fosse citar aqui, seria muito, né? Eu sei. E numa dessas visitas, eu encontrei o padre atolado. Aquele areal, era um jipe naquele tempo, não tinha pissarra, não tinha nada. E o padre lá, acho que com os 12 meninos naquele jipe, mas tudo meninos, né? Tentando tirar o jipe do atoleiro. E eu chegando lá, ele disse, bom, chegou mais um aí para ajudar, vem bichinho ajudar, né? Que tinha um negócio de bichinho, né? Chamava o bichinho. Aí fui lá ajudar, tiramos o jipe do atoleiro. Depois ele me agradeceu, muito obrigado, bichinho, muito obrigado, bichinho. Domingo eu estaria aí na Semuaba,
que era um lugarzinho lá perto da Semoaba, e eu quero conversar com você. Quando eu cheguei lá, domingo, a primeira coisa que ele veio foi me deu um abraço, né? Me convidou para fazer parte da instituição, né? Que naquele tempo era internato, que é uma casa comum, onde ele estava colocando lá alguns meninos para estudar, né? Depois já deu uma sigla, né? Um CEPA, Comunidade Educacional, né? Educacional, CEPA, e depois, por motivo de burocrático, passou para a CEPAM, né? Comunidade Educacional, era estudantil, aí passou para a Comunidade Educacional Padre Anchieta, que é hoje, e eu tenho o prazer de hoje fazer parte ainda dessa entidade, me casei, mas sou o presidente da entidade hoje, né? Já há quanto tempo? Eu estou na presidência, tirei um mandato, são de 3 anos, e o próximo mandato termina agora em 2017, né? Por meado de maio, está terminando, a gente vai passar para outra equipe, que provavelmente virão outras equipes, porque é uma das obras vivas, né? Deu oportunidade a muitas pessoas, né? Hoje tem pessoas formadas, tem pessoas que têm esse espírito, né? Continuam com esse espírito comunitário, de querer ajudar, de incentivar, embora que seu tempo seja pouco devido à família, né? Hoje é todas as pessoas casadas, mas como o padre dizia, eu quero que vocês voltem, ajudem a comunidade de vocês, ajudem a família de vocês, né? E eu acredito que, na medida do possível, esse pessoal vai se aposentando, né? E vai voltar para a sua terra, como já tem alguns, né? Repito, tem alguns hoje já dando seus frutos, né? Tá bom. Em relação ao trabalho do Padre Tomás. Pois tá bom, pois muito obrigado mais uma vez por a sua vinda aqui, juntamente com o Heriberto, né? Heriberto Silva, né? Heriberto Silva, muito obrigado aí por ele ter vindo e trouxe você também para completar, então, portanto, essa saga, né? Nosso querido Padre Tomás. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tá certo. A gente volta já já. Muito obrado mais uma vez. Prazer, okay, Praciano, tudo de bom. Tudo de bom. Um abraço. E eu vou pedir. Espera aí, que eu vou pedir um rápido intervalo. Espera aí, que vamos pedir junto comigo. Vou pedir um rápido intervalo, vou voltar com ele, com o nosso querido pianista Amaury. Gente, olha, maravilhoso, vocês vão gostar, porque nós vamos conhecer um pouquinho também da sua história. A gente volta já. Eu sou Soraya, moro no Conjunto Ceará. Eu trabalho como consultora de beleza. Eu uso o transporte público. A vida corrida que a gente leva, né? Correndo pra lá, correndo pra cá, eu consegui ganhar tempo. Consigo até 4 clientes. Eu chego mais rápido, faço a minha venda. A faixa exclusiva ela foi pensada mais no coletivo do que no individual. Chego mais cedo em casa para ficar com a minha filha. Isso aí não tem nada que pague. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando em toda a cidade para melhorar a vida das pessoas. Bom, gente, estamos de volta, né? Hoje o nosso programa também, né? Primeiro falamos, né, com o Heriberto, com o Manuel, sobre o Padre Tomás, o livro, né? Que é legal, isso aí já é mostrar a cultura, mostrar as pessoas que fazem o bem aqui no nosso Ceará, né? E agora, gente, nós vamos continuar aqui no nosso programa, porque eu estou trazendo aqui meu grande amigo, é um amigo que eu tenho o maior prazer, de inclusive ser o produtor dele, né, no programa Fortaleza em Concert, né? Esse que é o programa que vai para o ar todos os sábados às 7 horas, o programa Fortaleza em Concert, e tem também várias reprises, né? Mas eu vou falar com ele, né? Meu amigo do peito, meu querido Amaury. Tudo bom, Amaury? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui com você. Legal. Já conheci o programa antes, Entre Amigos, bem sugestivo o nome, né? Entre Amigos, não podia ser melhor, né? E você, meu amigão, né? Olha, Amaury, o seu programa, como eu estava falando, é claro que o seu público, que você tem um seu público, né? E existem várias pessoas que lhe acompanham, tem notado que o seu programa está sendo demais reprisado, né? Por conta de que você deu um tempo, uma parada, né? Por conta de foi ver a saúde, é claro, né? Chegar assim, a gente chega a essa idade tem que começar a dar